Nesta série de vídeos, faremos a resolução das questões de Química de provas do Enem, começando por esta, que foi a prova de 2009. Você sabe, as provas do Enem, elas são separadas por áreas do conhecimento. A atmosfera terrestre tem como principal componente o gás nitrogênio, seguido pelo gás oxigênio e pelo dióxido de carbono. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esta questão de absorver o calor não é tão simples assim, não é só uma questão de ter 3 átomos. Mas o importante para nós aqui não é essa explicação. E na realidade, o autor da questão não deveria ter colocado aqui, pois não se explica de forma tão simples a absorção do calor. O que nos importa é que o fenômeno chamado efeito estufa, que é a gente reter mais energia do Sol do que deveria na Terra, fazendo com que a Terra se aqueça, ele é de fato causado por alguns gases, algumas substâncias no estado gasoso, como o dióxido de carbono. Sendo o dióxido de carbono o gás estufa mais conhecido. Mas quero lembrar você que o gás metano, ele é muito mais causador de efeito estufa do que o dióxido de carbono. A questão ela pede para que você raciocine, tente descobrir por que o desmatamento aumenta a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Para você responder essa questão, você tem que ter um outro conhecimento básico. Você precisa saber o que é a fotossíntese. Pela fotossíntese, os vegetais eles conseguem tirar o gás carbônico da atmosfera e mandar os átomos de carbono, do dióxido de carbono, lá para as moléculas de glicose. Veja só, as plantas são capazes de retirar CO2 da atmosfera. Se a gente reduz o desmatamento, consequentemente, a gente aumenta o poder da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Então, considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é parar de arrancar tantas árvores do nosso planeta. Portanto, a resposta correta é a letra C. A questão 2 do ano de 2009, ela também falava sobre química. Vemos aqui vários gráficos representados nessa figura, onde a concentração sempre tem um pico e depois desce. Então, de início, ela vai crescendo, ela atinge um máximo e depois desce. Nós percebemos aqui que estamos falando da variação da concentração de álcool no sangue, mas diversas situações diferentes. O que está aparecendo aqui, veja só, a concentração em cada um dos gráficos ela é diferente, ela vai aumentando aqui nesta sequência de gráficos que eu estou apontando. Então, tudo nos indica que se trata de um gráfico que mostra como é que vai a concentração de álcool no sangue de acordo com a dose de álcool que você toma, para diferentes dosagens. Aí, supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo seria o quê? Lá, na alternativa D, encontramos seria a estimativa do tempo necessário
para o organismo metabolizar, fazer todas as reações necessárias em diferentes quantidades de álcool, que é o que a gente percebeu. Ali nós percebemos que a concentração vai aumentando e depois ela diminui para cada quantidade de álcool ingerida. Se você quiser entender melhor os processos que ocorrem no nosso organismo, recomendo a você os vídeos de bioquímica neste canal. Essa questão 3, ela fala sobre a questão da AIDS, do aumento dos casos de pessoas infectadas e vai direto no conceito de vacina. O que seria uma vacina eficiente contra o HIV, o vírus da AIDS? O que uma vacina eficiente contra um vírus tem que ter? Ela deve induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação por esse vírus. A questão 6 volta a falar de química. Ela fala sobre os estoques de carbono que existem na Terra. O principal estoque é o petróleo. Por que estoque de carbono? Estoque de compostos que tem carbono, compostos orgânicos. O petróleo tem muitos hidrocarbonetos. São limitados os estoques. O petróleo é um bem não renovável. Você sabe disso. Sendo de grande relevância que se perceba a importância de substituir o petróleo, combustíveis fósseis, por outras fontes que sejam renováveis. A utilização dos combustíveis fósseis interfere no ciclo de carbono. Por quê? O que utilizar o petróleo faz com que aconteça? O petróleo tem carbono. Se você usa um derivado do petróleo, e quando a gente fala combustível fóssil, a gente está falando aqui de combustíveis derivados do petróleo. Combustíveis, portanto, que tem carbono. Toda vez que você queima matéria que tem carbono, matéria orgânica, você libera dióxido de carbono e água. É a combustão completa. Se começar a faltar oxigênio, você vai liberar um gás venenoso, que é monóxido de carbono. Então, na combustão incompleta, você vai liberar monóxido de carbono e água. Então, é aqui, na alternativa D, ocorrerá aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Por que o autor do exercício usou o termo carbono? Porque a gente fala ciclo do carbono, nós estamos falando do elemento químico carbono. É lógico que na atmosfera o carbono aparece na forma de dióxido de carbono. Mas como aqui o leitor já sabe que você está se referindo ao carbono como elemento químico, então não é errado dizer que há aumento na quantidade de carbono, do elemento carbono na atmosfera. Que quanto mais dióxido de carbono tiver na atmosfera, maior a quantidade do elemento químico carbono na atmosfera. Então a resposta é a letra D. Teremos agora mais 2 aulas sobre o Enem 2009, focando nas questões de química. Continue com a gente, bons estudos para você.